Sejam muito bem-vindos ao melhor podcast do Brasil. O podcast que não tem meio termo. É sim ou não. É 880. Eu sou o Lima, ao meu lado está o professor Alan e à minha frente está o Vinícius. Professor Alan, que presença de peso hoje, hein? Conta pra nós quem é o nosso convidado do dia. Pessoal, nós estamos aqui com um grande amigo meu já de longa data, um amigo do coração, né? A gente chama ele carinhosamente de Bigode, mas ele chama-se Emerson, é um grande comunicador aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, né? Tem uma página aí com muitos seguidores aí, que é o Betim Alerta, que é uma página muito top, com muitas notícias bacanas. Quero convidar vocês a ouvir um pouco mais sobre o Emerson, está aqui a presença dele. Obrigado, gente, pela oportunidade, né? Para mim é um prazer inenarrável estar com os senhores aqui, né? Professor Alan Fabiano, que é um ídolo meu, né? É um cara que eu admiro muito, com nível intelectual à frente do restante da galera toda, né? Da nossa época ali. Né? Eu fico lisonjeado pelo convite, né? Hoje conhecendo o Lima, né? Meu parceiro agora, a partir de agora, né, Lima? Parceiro, então eu fico muito satisfeito. E meu amigo aqui, ó, gostei até da camisa dele, né? Prazer. Vinícius, prazer, Bigode. Tamo aí, fico feliz pelo convite. Nós que agradecemos. Primeiramente, louvamos a Deus pela sua presença. E segundo, você por nos proporcionar esse tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem, né? Que é o tempo. Então vamos lá. Como o professor Alan falou, você tem uma página no Instagram. Que página é essa? Na verdade, eu tenho 3 perfis. E sou sócio de um outro. São os perfis Bicas Alerta. Eu comecei com Bicas Alerta, que é a minha cidade, né? São Joaquim de Bicas. Todo mundo lá chama São Joaquim de Bicas, né? Aí eu criei o Bicas Alerta. Eu criei primeiro esse perfil para poder denunciar questões relativas à política local. Aí o perfil ele foi automaticamente, de forma orgânica, crescendo. Hoje tem quase 18 mil seguidores em Bicas lá. Então, assim, Bicas e Igarapé, o alcance dele é muito grande. Aí nisso eu vi a oportunidade de criar um outro perfil de Igarapé, que é a cidade que eu trabalho, e depois criei o perfil em Betim, que agora também que eu estou trabalhando para poder crescer. E tem um outro perfil que chama Minas Mais Notícias, que a gente começou lá em 2018, era em formato impresso, um jornal impresso, só que aí, por questão financeira parou de ser impresso e a gente colocou ele online. E aí eu sempre ajudei o dono dele, né, que é o Lelo Nápoles, né, até com questões financeiras e tal. E aí a gente foi se tornando sócio. Hoje tem 35 mil seguidores, só que ele é bem regional, Igarapé e Bicas também. Então a gente vai tocando esses perfis aí. Bacana. Eu estava lendo aqui o seu currículo e até não sabia. Diz aqui que você foi policial militar na região de Betim. Fui policial militar, ingressei na Polícia Militar no ano de 2009. Passei por Sabará, hoje é 61 Batalhão, né? Na época era 15ª CIA-IND, né? Eu tenho um preconceito contra a CIA-IND, né? Mas graças a Deus ela virou batalhão. 61 Batalhão, aí lá dentro da 15ª CIA-IND, trabalhei em todos os pelotões de lá, trabalhei em Caeté, Taquaraçu de Minas, Nova União, né? Que era meio que destacado. Estagiei em Contagem, na 133, né? Do 18º, ficava antigamente atrás do fórum ali, estagiei ali. Na época do goleiro Bruno lá, aquelas presepadas lá, eu estava estagiando lá com uma galera boa de serviço, Malaquias, né, o Chumbinho, nossa, a galera, Caldas, nossa, era uma galerona boa mesmo que tinha ali. Tinha um afiroso lá que chamava Jefferson, não sei se ele está lá ainda. Ele não está mais na unidade, mas ainda figura nos quadros. É uma figura, inclusive, né? Então, a Firoz lá, mas gente boa. Aí, estagiei lá, depois eu tive a oportunidade de ir para Betim, né? 33º Batalhão. Na época não tinha os 2 batalhões ainda. E aí, quando eu fui para Betim, 33º, fui para um 77, que eu troquei com o Ramires. Aí fui para um 77, mas com aquele pensamento de descer para a 7ª CIA-IND, lá que é de Igarapé. Falei, pô, eu quero ir embora para casa, sou de Bicas, né? Sonhei a vida inteira aí na polícia, trabalhar perto de casa. Só que eu fiquei 2 meses em Betim, apaixonei com o batalhão. Com a tropa, apaixonei com a tropa. Falei, pô, esses caras aqui são corporativistas ao extremo. Então dá pra me tirar os 30 anos aqui com o pessoal se ajudando aqui, entendeu? A galera é muito bacana de trabalhar e tal. Não vou caçar a 7ª CIA, não. Fui ficando até o dia que caiu me eliminar. Porque quando eu ingressei na polícia, eu fui reprovado no exame médico de IMC, Índice de Massa Corpórea.
E eu era mais magro do que eu sou hoje, né? Era bem magrelo mesmo. Aí eu fiz o exame lá e estava um pouquinho abaixo, o IMC. Aí eu entrei na justiça com a liminar, ganhei a primeira instância e depois, em segundo grau, caiu a liminar. Perdi, né, o processo. Meu advogado, na época eu pedi ele para entrar com embargos, né, para a gente recorrer à terceira instância, mas ele nem me atendeu na época. Aí eu confiei muito nele e tal, né? Aquele sistema de polícia, né? Não, o cara sempre me atendeu. Vou ficar com ele, eu tinha que ter trocado de advogado, né? Outro que topasse entrar com embargos para que eu permanecesse. Eu já vi casos semelhantes, né? Vários casos semelhantes a esse, com IMC, que a pessoa recorreu e na terceira instância ela obteve êxito, né? E no meu caso eu fui infeliz, porque eu não troquei de advogado e caiu uma liminar. Mas há males que vêm para o bem. É porque hoje em dia, particularmente, eu não sinto saudade mais, assim, falta da atividade policial. Sinto saudade dos amigos ali e tal, mas da atividade eu não sinto não, sabe? Então a gente vai tocando. Eu já flertava com a área da comunicação, antes de sair da polícia, né? Mexi com edição de vídeos e tal, gostava de estudar a questão da oratória. Aí abracei a causa, né? Saí e falei, agora eu vou tentar ir para a área da comunicação. E graças a Deus deu certo, as portas foram abrindo e eu fui escorregando. Aproveitando as oportunidades. Né? Diz também que você foi integrante do MBL. Nossa, é uma mancha que tem na minha vida. E fui integrante do MBL também no ano de 2018. Fui coordenador do movimento em Betim. Minha missão era criar um núcleo em Betim. Consegui criar um núcleo com mais de 30 membros naquela época em Betim. Se eu tivesse pegado firme ali, talvez passaria de 100, porque na época estava no auge essa questão de MBL, os MBListas, né? E aí eu fui expulso do movimento por briga política interna com coordenadores locais, eu e outros, né? Tipo assim, com um golpe de Estado, digamos assim, né? Existe um grupinho aqui, eu preciso das coordenações e das regiões deles ali e vamos chutar esses caras, vamos caçar pelo em ovo e chutar esse pessoal. Aí eu fui expulso do movimento. Graças a Deus que eu fui expulso. Eu fiz parte da MBL também. Fez? Nossa. Em Contagem. Em Contagem? Era um grupo menor, né? Não era tão grande igual essa de Betim. Foi durante aquela tragédia de Brumadinho. E aí depois... a gente até se reuniu ali e ajudou o pessoal de Brumadinho lá. Foi depois da minha saída. Eu saí em dezembro de 2018. A tragédia foi em janeiro de 19, né? Ou 20? Foi. A tragédia 19. Foi logo depois. Quando entrou a galera que deu o golpe de Estado na nossa. Entendeu? Foi isso aí. Aí começou a criar os núcleos, né? Porque é perda de tempo. Eu tenho arrependimento ainda de ter integrado o MBL, mas à época todo mundo foi enganado pelo movimento, né? Sim, eles continuam enganando até hoje. Porque são bem menores do que foram, né? Porque o MBL, ele se preocupa com o núcleo São Paulo. O MBL é núcleo São Paulo. O restante do Brasil são idiotas. O Renan assim, e o na visão deles. Na visão do Renan, por exemplo. O Renan, arrogante pra caramba. Assim, o pensamento deles é o seguinte: o movimento ele expandiu muito, então ele precisava ganhar o Brasil. Não tem jeito, tinha que ganhar o Brasil. Só que o MBL, na verdade, é São Paulo, não tem outras regiões, não. E eu participei de algumas coisas no MBL, assim, que às vezes você conta, parece até mentira. Por exemplo, a entrada de Gabriel Monteiro no MBL, entendeu? Eu tive contato com ele à época. Lembro dele conversando com outras pessoas assim próximas de mim no congresso em São Paulo, que ele ia montar o canal dele no YouTube. Naquela época, eu fumando assim, cara, e vendo o cara falar, tô falando sério. E logo depois ele montou mesmo e explodiu. Eu lembro do Holiday. Holiday teve aqui em casa, aqui em Garapé. O Holiday foi lá em Brumadinho também com a gente. É o mais gente boa de todos, na minha opinião. Inclusive agora ele mudou de ideia, né? Virou bolsonarista. Sempre quis mais ser. Conservador. Sempre quis ser. E ali o MBL, ele, na verdade, esse movimento é em prol da galera de São Paulo, que é fazer idiotas virarem cabos eleitorais para poder eleger as lideranças, que é Arthur Moledo Duval, Kim Kataguiri, né? E ali eu já percebi que eles tinham um esquema de pirâmide, que eles iam distribuindo a disputa de cargos e regiões para a galera ser eleita, né? Aí cada um tinha sua hora, né? Aí hoje já chegou a hora do Bertorazzo também. Guto Zacarias. Né? Guto Zacarias era assessor do Holiday. Hoje é deputado, né? Deputado estadual. Aquele outro menino também, um sensacionalista pra caramba. Tem um Ciclo Negro agora. Isso, que agora brotou agora também. Mas tem esse outro rapaz, eu esqueci o nome dele, um branquinho que tá direto na Jovem Pan aí. Como é que ele chama? Lucas.
Pavanato, Lucas Pavanato. Ele é casado com uma amiga minha, com a Marina. Eles são casados. Eu lembro que ela começou a namorar ele e tal. Ele também trabalhava no MBL lá e tal, mas... Depois saiu. Era o mais talentoso deles ali, era ele, já sabia que ele ia despontar. E hoje é o mais bem votado da história de São Paulo, né? Vereador, né? Ele é sensacionalista, fica o dia inteiro rendendo pauta, não trabalha, não tem deputado, fica na rua lá com plaquinha. Me convence do contrário, para poder bombar no TikTok. Ele trabalha muito com a questão de retórica, né? O negócio dele é o discurso e a retórica, né? Então a habilidade que ele tem é algo que, nisso aí pelo menos ele se destaca, né? Eu vi até um podcast dele agora aí, né? Ele contra 25 comunistas, né? E botou lá. Conteúdo viral, o bom que vai pegando, né? Só que o engraçado que você está falando do MBL é porque eu entendo que a ideia liberal do movimento ficou em segundo plano, né? Transformou-se mais numa estrutura política do que numa estrutura ideológica, que era o que fundava no início, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas na época existia muito hangouts do povo de várias vertentes da direita, um combinando com o outro, discutindo sobre, né, as mudanças do país e tal, só que dentro daquele padrão ideológico. Então você tinha ali, por exemplo, o povo do MBL fazendo um hangout com o Lobão e com o Olavo de Carvalho e todo mundo ali, né, discutindo para ver o que poderia fazer para o país dar uma melhorada. Aí você tem ali 2013, 2014, 2015, né, todo esse movimento. E hoje, quando você pega todos os remanescentes desses grupos, não se enxerga mais nada do que eles produziram inicialmente. Você pode pegar até, por exemplo, Minas Gerais, Direita Minas, você não vê mais aquele trabalho que é feito. MBL, esquece, né? Você pega aquele movimento que levava muita gente nas ruas, né? Que era da Zambelli lá, era nas ruas. Nas ruas, né? São nas ruas hoje. Em Patos de Minas tem um menino nas ruas lá ainda. Ele faz um trabalho bacana lá, cultural, em Patos de Minas. Mas não é algo que sim, por exemplo, não é grande, né? Como não já grande, foi, porque, né? Por exemplo, Andorinha sozinha. Exatamente, é o remanescente, é o povo que ainda ficou, né? Passou hype, na verdade. Porque, igual, por exemplo, o Kim Kataguiri, eu acompanho muito ele como deputado. Ele é um deputado bom, tecnicamente falando. Ele acompanha o que está passando nas comissões, ele sabe que os deputados, quais são as movimentações dos deputados, né? Os que são da educação, os que são da bancada evangélica, ele acompanha, ele participa, ele não fica só vendendo discurso. Eu observo bastante, mete requerimento, briga, e ele é um cara muito técnico, entendeu? Mas se você for olhar ali, é só ele que tá passando batido naquela galera toda. O restante que tá ali, você tá doido. Ele tá nessa ainda. Tá chegando essa nova geração, mas continua com os mesmos vícios, que é ficar nessa retórica a vida inteira. Que é vender discurso. É um vendedor de discurso. Entendeu? Na prática nada. Mas na prática nada. Só que assim, levando para um lado filosófico da coisa, tem que ter esse tipo de gente, sabe? Para poder... Tem que ter. Na política tem que ter de tudo. É igual na polícia. Tem que ter vários tipos de perfis, né? Só que eu particularmente não gosto. O cara que fica ali vendendo discurso e a ação que é bom, nada. Exemplo disso é o próprio Bolsonaro, né? Vendeu muito discurso, né? Tem que mudar isso, mudar aquilo. Eu mesmo concordando, não, é isso mesmo e tal. Só que ele foi para o executivo, era a hora de fazer. E agora, travou as 4 rodas. Viu que precisava do Congresso prostituído que a gente tem, que manda no Brasil. O cara precisava do Congresso, não tinha traquejo de diálogo para dialogar. O Lula já tem muito. O traquejo do Lula é emenda, né? Não, mas ele é articulador, né? Ele articulador com dinheiro. Né? Mas qualquer um ali... Mas ele é articulador. Você pode ver que ele vende média para todo mundo o tempo todo. Já viu que... Nossa, adora fazer uma média. Tem uns trinques que ele sabe que o cara odeia ele, aquele grupo odeia ele, e ele tá ali fazendo média, sabe? E a mãe que fala isso. Fala, não, mas o Lula adora fazer média, né? Igual ele e o Tarcísio. Um elogiando o outro, fazendo uma média, eles não são oposição. Quando ele veio em Minas agora, recentemente, ele elogiando o Zema. Sim. Aí o Zema deu nele na catracada, ele se defendeu ali. Mas você vê que é um exímio político. Sim. Que o quê? Trabalha com o estômago. Político, infelizmente, trabalha com o estômago, não é com o coração, né? Infelizmente. O cara tem que ter estômago. Eu particularmente... Depois que entrei na política, o que me deixou bem chateado com a política é ter que conviver, ser obrigado a conviver com certos tipos de pessoas que você olha assim e você fala, meu Deus,
né? Que ser humano desprezível, cara. Mas você é obrigado a conviver com o cara, você tem que ter estômago para engolir o cara. E o Bolsonaro não tem, entendeu? Ou tinha pouco, né? Então, esse que é o problema. Inclusive o Lula vai até mandar uma jabuticaba lá pro Trump, né? Para ele ficar mais calmo. Para ver se dá uma amenizada lá, que o trem tá feio. Essas questões da política é engraçada porque vai criando figuras caricatas e você olha e fala assim, não é possível que isso aí é o que está governando, né, o país. E que eu falo tanto de Bolsonaro quanto Lula e outros tipos, né? Se a gente tivesse aí, vamos supor, Ciro Gomes seria outro também, que apresentaria muitas marmeladas por aí, sim, né? Então, assim, você vai vendo esse tipo de político, né? E vendo as necessidades que o país tem de mudança, você olha e fala assim, nossa, é mais 4 anos pela frente sem avanço, é mais 4 anos pela frente sem ter como sair do buraco, porque a gente estava numa posição até confortável, assim, diante da pandemia, com o que foi feito, né, com o governo Bolsonaro, assim, não deixou o país ir para a vala, né? Mas agora nós estamos na vala, a gente não tem aonde ter perspectiva de mudança. E aí você vê esse tipo de político mais antigo, que tem o cara que trabalha com o estômago, mas ele continua sendo aquele que avacalha o sistema. E você tem aquele outro que às vezes não trabalha, é mais emotivo, mas também avacalha da mesma forma, né? Eu particularmente sou do espectro da direita, votei no Bolsonaro, votaria se ele tivesse candidatando agora e não tivesse uma outra opção, votaria nele também, mas não concordo praticamente assim com 40% do que ele fez na gestão dele. Porque teve muita gente que atrapalhou, mas as decisões que foram eminentemente próprias dele, 40% dessas decisões foram coisas assim tenebrosas. Muitas coisas que ele falava, para mim um presidente da república ele tem que ter zelo com o que ele diz. Sim. Até porque tudo que ele fala é registrado, tudo aquilo ali é anotado, é registrado em atos, e ele tem que ter zelo com o que ele diz, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele fala, porque uma palavra dele pode desmoronar um monte inteiro ou pode gerar grandes esperanças. Sim. Né? E aí o cara falava de qualquer coisa, igual o Lula também, fala cada coisa, você fala assim, pelo amor de Deus, gente, isso é brincadeira, como é que colocamos esses caras para governar a gente? Então, assim, eu tenho mais ou menos uma ideia, que é o seguinte, a política, ela é apenas um instrumento de sobrevivência da nossa nação. Nós não temos só política para poder sobreviver. Nós temos vários outros tipos de instrumentos. Nós temos a própria economia em si, temos os empreendedores ao redor do país todo aí que estão tentando fazer o país sobreviver na marra, né? Se não são os empreendedores que temos aí, seja eles individuais ou coletivos, mas o país só não virou aí uma terra de ninguém, justamente porque ainda tem gente que está desbravando isso sozinho, sem ajuda, sem um apoio, sem amparo, né, político nenhum. Tem outros tipos, né, de instrumentos, nós vamos falar da questão religiosa, né, o tecido social, né, espiritualista também, que dá uma segurada. Imagina se a gente tivesse numa nação que o povo estava pouco se importando com a questão espiritual, tinha gente fazendo cada imoralidade ou até questões de violência que seriam altíssimas, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, né, na cadeia, o meu irmão foi evangelizado na cadeia. Meu irmão, ele só mudou de opinião porque houve ali um trabalho, né, religioso com ele. Mas que talvez se não tivesse, é bem capaz que poderia estar hoje ainda, né, trilhando o mesmo caminho que ele estava. Então, assim, existem outros instrumentos dentro da estrutura do país, né, como um todo, que a gente não pode deixar de lado. Nós temos que nos concentrar. Então, por exemplo, quem é político e que deseja atuar na política tem que pensar o seguinte: eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu vou lidar com um monte de vibra, então vou trabalhar uma forma de eu ser bom em lidar com vibra. Vou trabalhar uma estratégia em que eu seja um cara habilidoso para lidar com esse tipo de gente. Porque uma hora esse tipo de gente vai ter que sair, ou por uma doença que retira essa pessoa,
ou por um voto que deixou de receber, ou por alguma outra forma, né, que aconteça. Só que o que nós temos? Pessoas que não se preocupam com essa estratégia. As pessoas estão mais preocupadas só com a satisfação do interesse próprio. Né? Aí chega, alcança um cargo, e aí todo mundo percebe que a pessoa é um mamador de voto, aí na próxima eleição corre com o camarada, só que o que vem no lugar dele é mais o outro que faz a mesma coisa. Então, ideologicamente, eu não creio que a política vai salvar o Brasil. Eu não creio. Para mim, política vai ser só para poder manter o status quo, mas não para poder gerar uma transformação e tal. A não ser que a gente veja uma quebra de paradigma. Que aí sim. Então, Thomas Kuhn fez um livro chamado Revolução Científica. E lá ele fala o seguinte, que de tempos em tempos, o ser humano ele busca tentar evoluir dentro do conhecimento, né? E vai todo mundo criando novas teorias, criando soluções, falando, vamos mudar assim, ó, que assim se resolve, desta forma. Então, ou seja, sempre está ali buscando a evolução. Só que a estrutura daquilo que é questionado só muda quando ocorre, de fato, uma quebra de paradigma. Ou seja, um modelo referencial ele é destruído e passa a existir um novo modelo que passa a agir com eficácia sobre o problema que é questionado. Se a gente pensar a nível de política, essa ordem que nós temos aí de semipresidencialismo, ela tem que ser quebrada. Ela vai ter que ser destruída. Porque ou a gente pensa num parlamentarismo, sim, ou pensa sobre isso, numa outra forma, porque do jeito que está não dá. Não tem avanço, entendeu? O que você acha disso aí? Então, na verdade, na minha opinião, pelo que eu tenho observado, o problema do Brasil está mais no legislativo mesmo, entendeu? Com os parlamentares. É muito cacique para pouco índio, entendeu? É muita gente defendendo muitos interesses o tempo todo e tal. E assim, vou ser bem honesto, pelo que eu tenho reparado. Por exemplo, o Lula ele tem um sistema social-democrata de governar, né? Um sistema keynesianista ali na economia e tal. Talvez, é claro que tem que ter fiscalização e controle, mas talvez se ele tivesse mais liberdade para poder tocar o plano de governo dele, o êxito seria maior sem a interferência do Congresso, entendeu? Eu não sou keynesianista, não gosto do modelo, acho falido, mas talvez se ele tivesse mais liberdade, pode ser que durante um período aí, pelo menos na área econômica do Brasil, as coisas andassem melhor. Mas tem muitas coisas no plano de governo, cara, que elas são travadas por outros interesses que vêm tudo do Congresso, cara. Seja senador, seja deputado, é bancada disso, bancada daquilo. Isso atrapalha o desenvolvimento do plano de governo do cara. Bolsonaro é a mesma coisa. Se ele tivesse liberdade, mais liberdade para poder colocar em prática o plano de governo dele, eu tenho certeza que ele teria mais êxito, entendeu? E o problema é o Congresso, cara. É muita gente ali o tempo todo controlando, colocando interesse, fazendo isso, fazendo aquilo. Por exemplo, você pega ali às vezes um deputado que tem uma baita ideia, né? De um projeto de lei qualquer aí. Não consigo pensar em nenhum aqui agora para poder dar de exemplo. Mas, enfim, o cara cria um projeto de lei para poder alterar determinado tipo de coisa. Aí aparece a bancada tal só com a emenda. Aparece a outra, põe outra emenda. Daqui a pouco desconfigurou a ideia do cara todo e o trem já não sai mais do jeito que deveria sair. A fiscalização já não vai ser do jeito que era para ser antes. Avacalha o trem todo, né? Entendeu? Então, tipo assim, o Congresso ele atrapalha muito. É muito interesse e por poder. Por quê? O presidente quer cumprir o plano de governo dele. Aí ele quer impor o plano de governo. Os parlamentares, muitos parlamentares ali olham e falam, pô, eu não ganho nada com esse povo, tipo, vocês não me ajudam em nada, depois chega a época de eleição, eu tenho que me virar para poder ser reeleito e tal. Não, tá errado. Para que eu vou abraçar a ideia desse cara de graça? Não, negativo. Os deputados lá do partido dele lá são os que colhem as benesses e eu aqui não. Aí começa aquele jogo de interesse, cara. Aí é só ladeira abaixo, entendeu? Eu não sei não, mas talvez o sistema parlamentarista... Eu vi um professor explicando, deu um curso lá na Câmara há pouco tempo, que o curso chama A Arte de Fazer Leis. Abriu bastante minha mente, porque eu já trabalhava no ramo ali e eu tinha um entendimento. Só que a maneira com que ele ministrou o curso foi tão interessante, porque eu vi que ele não tinha muita prática do dia a dia, de Câmara, Assembleia. Eu vi que ele não tinha, sabe?
pelas coisas que ele falava. Mas ele vinha com a parte legal das coisas, né? Bem, assim, uma forma bem constitucional mesmo. Técnico. Raiz, aquele constitucional raiz, você viu que o cara é constitucionalista e tal. Né? Eu achei interessante o curso que ele estava ministrando, falando sobre isso, né? E ele estava falando sobre esse exemplo do parlamentarismo e tal. Aí eu fiquei refletindo. Eu só sei do seguinte, o atual modelo, cara, não funciona não. Só empurra com a barriga, empurra. Não sei onde é que a gente vai parar, entendeu? Não faço ideia. E o que nós estamos vendo aí agora, inclusive, é interesse do Lula. Eu estava vendo uma matéria do CNN que é sobre a regulamentação das redes sociais. E aí você, como jornalista e envolvido na política, vai saber nos responder sobre esse tema. O que a matéria dizia? Fala assim, o presidente Lula pediu pressa na regulamentação das redes sociais no Brasil. Segundo o mandatário, a regulamentação é um mecanismo para evitar que o mundo seja transformado em um banco de mentiras. Ele acrescentou também e disse que a China enviará um emissário para discutir o tema. Como que a gente vê um país que é democrático vai receber um emissário de um país que é uma ditadura e que vai nos dizer como que deve ser regulamentada as redes sociais? Cara, é uma listagem de tópicos dentro desse assunto, cara, sem fim. É assim, é até antagônico eu dizer aqui que eu, como liberal, sou a favor da regulamentação. Por quê? Por onde que eu vou começar aqui? Vou pisar em ovos com vocês aqui. Pelo seguinte, tem coisas que realmente elas precisam ser melhor elucidadas em lei, sabe? Porque a demanda está muito alta, é o tempo todo cometimento de crime nas redes sociais, o tempo todo. E a fiscalização ela é muito... ela não tem uma fiscalização, como se diz... Eficiente. Na palavra não é eficiente. Mas tipo isso, não tem uma fiscalização eficiente, tão voltada, tão desenhada para poder combater. Exemplo disso, vou dar um exemplo aqui agora. Tem um grupo que nós estamos, não sei se você está, um grupo em comum que nós estamos, que mandaram uns prints lá de um cara expondo dados de um militar preso. Dados sensíveis. Não, dados sensíveis e assim, em riqueza de detalhes. Cara, e expõe isso em rede social. O que a gente pensa? Ora bolas. A plataforma tem que punir esse cara, tem que banir esse cara. A gente pensa isso, cara. Então, assim, a plataforma ela tem que ter responsabilidade. No mundo liberal, o que o usuário deveria pensar? Opa, essa plataforma não cuida direito da plataforma, vou ficar sem rede social, então eu vou para outra. Mas a gente sabe que no mundo capitalista não funciona assim. Essas redes sociais da atualidade, elas dominam o mercado, entendeu? Dominam o mercado e você vai para qual outra rede social? Você é obrigado a ficar lá tolerando isso. Então, assim, tem que ter um certo tipo de controle. Ou pelo menos, não é controle, uma legislação mais eficaz mesmo, mais bem desenhada, detalhista e tal. Quem vai controlar? Porque o censor pode ser que ele ache que o que você está postando é algo de ódio, algo falso, e quem que vai ser esse meio termo ali para falar o que é mentira, o que não é? Não, aí que tá. A regulamentação é justamente para pontuar isso aí. Até onde eu vi a discussão do STF, eles pontuaram que já era óbvio, né? Eu nem vou falar os crimes não, porque para a rede social aqui é sensível a gente ficar falando. Mas pontuou que já é óbvio, que eu não vi nada demais, né? Que é crime relacionado a crimes sexuais, etc. O que já é óbvio, que isso aí já dava problema antes. Só que isso dá ênfase à punição da empresa, joga a responsabilidade na empresa, né? A dona da plataforma. Aí o que a empresa faz? Opa, tem que tirar o meu da reta. Então eu vou intensificar a fiscalização. Porque aí eu não sou multada nem nada, então vamos intensificar. Obriga a intensificar a fiscalização. Beleza. Só que o medo da galera da direita é o quê? Até onde vai essa regulamentação? Porque está começando assim. Mas aí? Qual que é a garantia que nós temos que não vai passar do ponto que deveria, entendeu? Aí que entra o problema. E aí vem um outro modelo também de pensamento em relação a essa regulamentação. Qual que é? Que é o político, que todo mundo sabe. Por que ele quer pressa? A eleição é agora 2026. Essa discussão, se eu não me engano, essa lei aí da regulamentação é de 2020, né? Ou seja, meados do governo Bolsonaro. A direita, os líderes da direita, eles se destacam muito eles têm mais
como é que fala? Mais habilidade, não tem mais habilidades com as redes sociais. O da direita é melhor mesmo. A galera mais jovial e tal, tem mais habilidade. Aí começa aquela preocupação. Opa, eles estão propagando muita fake news, e tem muita fake news sim de um lado e do outro. Tem, porque eu já vi, os caras soltam, minha mãe mesmo vê uns trem lá, me mostra, fica assim, meu Deus, é muita fake news sem verificar. Tinha um polícia postando que o Teori Zavascki foi assassinado, e uma época eu tinha estudado aviação, estava estudando aviação, e eu entendi que o acidente não tem nada a ver com sabotagem nem nada. Aí, enfim, você vê que é uma fake news que cola e vira verdade. A mentira contada várias vezes que vira verdade. Só que a preocupação dele, você percebe que tem essa parte política de quê? De controlar o que está sendo postado. E por que tem esse controle? Eu percebi que tem esse controle. Esses dias eu vi o ministro do STF, Mendonça, ele fazendo as considerações dele, falando que o ser humano ele tem direito, o brasileiro ele tem direito a duvidar até da existência de Deus, né? da lisura das urnas e etc, etc, etc. Onde os caras estavam debatendo o assunto, cara. Olha onde que... Assim, então, o medo é esse, de passar do ponto. Agora, em relação à China, eles vão... Eu, sinceramente, acho que está até mais além do que essa questão de pegar um modelo modelo de comunista. Acho que está além disso, inclusive. Coisa que eu ainda não sei. Mas está além de que porque é uma ditadura e tal. Eu acho que não sei, algum acordo aí que a gente não sabe, entendeu? E estão usando em tese a tecnologia chinesa, entendimento chinês do que eles utilizam lá para poder aplicar de modelo aqui. E eu acho que está pedindo pressa para isso, é para poder não atrapalhar o grupo dele todo em 2026, né? Eleições, né? Entendeu? Mas então que valha para os dois lados, entendeu? A regulamentação, ela seria, na realidade, uma estratégia para poder... sob a desculpa de se proteger as pessoas nas redes sociais, mas na realidade para poder manter uma estrutura de poder futuro, né, num futuro próximo, que seria no caso a eleição, no 26, 30, né, para esses grupos poderosos que já existem, que já estão ali com toda a estrutura na mão, né, só para facilitar ainda mais para eles. Porque eu lembro, por exemplo, 2018 foi meio que um desespero, né, de quem estava no poder, porque as redes sociais realmente elas deram um tom muito forte, né, na questão da política em si, e aí deu um susto nesse pessoal. Depois veio o Marco Civil da Internet para tentar dar um parâmetro, né, de normatização dentro da internet. Eu concordo com o Marco Civil da Internet do jeito que está, porque ali já obedece a toda a coerência jurídica que o ordenamento fala a respeito de difamação, calúnia, injúria e tal. Existem os mecanismos, né, para toda vez que alguém for caluniado, existe um mecanismo para aquilo. Só que nas redes sociais eu percebo que as pessoas gostariam de ter mais alguns mecanismos que a própria legislação em si não provê. Por exemplo, hoje temos que recorrer à justiça, que é caro, né? Hoje a justiça gratuita nem sempre é gratuita, né? Sempre é um dispêndio, né, para as pessoas. E aí, vamos pegar o exemplo desse rapaz que estava com os dados sensíveis vazado, né? Ele está numa situação de vulnerabilidade, que ele não tem como ele mesmo fazer a própria defesa de si, porque ele está impedido, né? Não tem o direito de ir e vir. E as pessoas que forem recorrer vão enfrentar um processo moroso de comunicar a empresa, né, a rede social, obter uma resposta. Depois de obter essa resposta, vai para uma análise. Depois da análise, vai passar pela mão de várias pessoas até que lá na frente consiga, né, se eliminar aquela postagem ilegal e ilícita. Só que eu cito o exemplo do que o X está fazendo com as notas de comunidade. Ali não é um gestor que está tirando a postagem. É a própria comunidade que vai lá e isso aqui não, isso aqui não. E aí o algoritmo vê que tem um grande volume de pessoas denunciando aqui e falou, não, então vou tirar. Aí o próprio algoritmo, sem precisar da gestão de alguém, vai lá e... Mas o problema é a plataforma catar e adotar esse modelo. Esse que é o problema. De certa forma, vamos pensar... A legislação, ela não está prevendo isso. A legislação que está sendo colocada, ela está querendo outra coisa. Ela está, entendeu? Ela passa do ponto que a gente... Só que, em tese,
em tese, né, para quem é um cara constitucionalista, né? Você é constitucionalista, Sim. né? Sim. O cara imagina o quê? Pô, eu acho que de fato tem que ter sim uma legislação mais detalhista, né? Mais especializada, né? Digamos assim, uma lei específica que prevê ali as sanções e tal, para apertar a empresa mesmo, para a empresa ficar bem responsável em relação àquilo e dar celeridade nesse tipo de punição. Ponto. É isso. Mas realmente a gente percebe que está tendo movimento porque a preocupação é mais política, entendeu? Existe uma preocupação em relação a isso. A esquerda, eu observo nas redes sociais, a extrema esquerda, inclusive, até falo assim porque é a extrema esquerda. Porque hoje em dia existem os lulistas, né, que é centro, é o pessoal que não é petista, inclusive não coaduna com a maioria das ideias deles lá. E tem a galera que se preocupa muito com isso, que é o pessoal de centro, que é o pessoal de extrema esquerda. Você vê que eles ficam preocupados, até com a imagem do Lula que é vendida nas redes sociais aí, você vê que está 100 anos atrás do que os líderes da direita. O pessoal tem aquela dificuldade de se adaptar, entendeu? A rede social e tal. E particularmente é isso. Nós vamos ladeira abaixo, porque infelizmente isso será aprovado. Eu acho que novas alterações, inclusive mais agressivas, virão e aí... Não sei Nas suas notícias que você divulga lá, você já teve revés jurídico? Nunca sofri nada, nenhuma denúncia, nem nada. Nada que você imaginar assim. Nunca denunciaram nada, nunca tive problema com nada. Eu acredito que você nunca teve isso, porque eu te conheço, eu sei que você faz a verificação de fatos. Sim, eu fico com medo. E aí é onde eu queria até entrar nesse assunto. Porque a gente trabalha essas questões de dados que são transmitidos nas redes sociais, e existe a preocupação de verificar realmente aquela informação, né, para poder realmente colocar ela a público, tornar ela, né, evidente para todo mundo. Qual que é a sua opinião na maneira que a mídia brasileira como um todo, principalmente as redes sociais em si, né, mas a gente fala a mídia como um todo, na divulgação de informações, que aqui a gente estava tratando agora há pouco de indivíduos que utilizam rede social para propagar um fake news. Isso. Mas a gente está cansado de ver fake news sendo produzida por mídias tradicionais, né? O que você pode falar sobre isso aí? Ou texto tendencioso, né? Isso. Eu vou falar uma coisa muito, muito séria, muito grave, né? Mas eu não ligo de falar. O que acontece? A maioria não, eu vou generalizar. Todos os veículos de imprensa que nós temos no Brasil, eles têm uma vinculação política, sim. Tem uma vinculação política. Infelizmente, ou felizmente para alguns, tem essa vinculação política. Só que eu acho que o ganho não está só ligado à questão política, não. É a questão financeira também. Porque eu já ouvi, né, nesse submundo aí da imprensa, pessoas vendendo matéria, entendeu? Por exemplo, na minha campanha mesmo do ano passado, eu vi que teve um portal de notícias aí que estava postando fotos lá da convenção de outros candidatos ao executivo. E a minha não postaram. Aí eu mandei e tal para postar e não postou. Aí eu liguei pro dono do portal, fui conversar com ele, né? Falei, você postou aí do fulano, do Bertano, do Ciclano, e o meu você não vai postar não? E tal. Ele, o fulano me pagou R$500. Falou rasgado comigo, R$500. Ou seja, uma matéria paga, porque ele não via vantagem nenhuma em escrever aquela matéria. Eu, particularmente, faço isso no Betim Alerta, mas não em relação à política. Faço parcerias com comércio, né, com empresas, que principalmente eventos. Quer fazer um evento, então você escreve uma matéria sobre aquilo. Ela, a princípio, não parece ser uma publicidade, é uma estratégia, né? Então, você fala do evento ali como se fosse uma notícia de grande relevância ali para o público local e posta. Eu estou recebendo dinheiro para aquilo. Só que tem que ter responsabilidade em relação à política. Isso acontece demais, acontece muito. Tanto para denegrir a imagem de alguém, quanto para levantar. Uhum. Você vê isso o tempo todo. E eu creio que tem sim grupos interessados. Aquela deputada, vou tratar assim, aquela deputada, acho que é do PSOL, né? Que vive tendo embates com o Nicolas, uma deputada trans, Erika Hilton. Ela há pouco tempo aí teve um imbróglio com o MC lá do Rio, lá, nossa Deus, o Oruan.
teve um imbróglio com ele, ela tentou trazer o público dele, pensou assim, pô, ele canta para favelado, né? Para pessoas do aglomerado, pessoas que são vulneráveis, etc. Identifica muito com o meu público eleitoral. O que eu vou fazer? Eu vou me aproximar dele para poder ampliar o meu curral eleitoral. Aí tentou aproximar dele, que ele tentou, deu ruim. O Oruan foi bem ríspido com ela lá e deu uma treta e tal. E nisso aí desencadeou uma série de matérias negativas sobre a pessoa dela em portais de notícia, né, em veículos de imprensa, que eu não imaginava, não imaginaria nunca. Pô, esse pessoal aqui fazendo matéria, descendo o cacete nela aqui, cara, o que será que aconteceu, né? Aí eu imagino que por trás disso existem sim outros grupos ali políticos que estavam interessados sim em dar nela um chega para lá, por algum motivo específico. Isso acontece muito, né? Tem veículos de imprensa por algum motivo, às vezes constrói também um legado ali com o candidato, pensando em colher alguma coisa no futuro. Cara, isso que eu tô falando assim, parece absurdo, mas tem o tempo todo, entendeu? E tem uns que, inclusive eu nem acho, não acredito, que eles colocam em primeiro lugar o viés ideológico do dono, não acredito nisso, até porque dentro de veículos de imprensa ele tem jornalistas que são de esquerda, tem uns que é de direita, e às vezes tentam ali tendenciar uma coisa ou outra. Quando o dono vê que os interesses financeiros estão ficando para trás por causa daquela opinião, puxa a orelha, manda pagar a matéria. Isso acontece muito na imprensa. A Itatiaia é uma delas. A Itatiaia, dizem por aí que o Menin, e faz todo sentido, é de direita. Né? Um bilionário ser de esquerda eu acho difícil. Então, assim, de direita, né? E há pouco tempo teve uma matéria que a Itatiaia postou de uma tentativa de homicídio contra uma guarnição policial militar lá em Bicas, que o tenente comandante da operação se defendeu, né? Agiu em legítima defesa, matou o suspeito. Aí a matéria da Itatiaia foi descascando os militares, contando uma versão imaginária, não estava batendo nada, porque eu escrevi a matéria e tive a oportunidade de ler o release. Então não estava batendo nada com o release ali, com o histórico do ocorrente, totalmente nada. Tendencioso. Era imaginário. A pessoa imaginou o que aconteceu e escreveu lá, entendeu? Porque a corregedoria recolheu as armas dos militares e tal. Isso é de praxe. Isso é normal, né? Tem que recolher. Que vai ser investigado, que não sei o quê. Cara, e tendenciando mesmo, sabe? E aí, eu fiz uma matéria narrando os fatos de acordo com o histórico, né? Mandei para os militares lá e falei, vocês leram a matéria da Itatiaia? Não lembro não. Olha, leia, olha que coisa bizarra. Aí leram, fizeram contato com o coronel da PMI, né? Nem vou citar o nome dele, esse coronel está nativo, muito bom, diga-se de passagem. Aí ele fez contato com a Itatiaia para poder questioná-los, né? Ô, gente, pô, essa matéria está imaginária. Está partindo de um pensamento, entendeu? De uma pessoa que está imaginando o que aconteceu. Apagaram a matéria, né? Viram lá e apagaram. E no Brasil, eu acho que, infelizmente, a imprensa, que é o quarto poder nosso, ela é muito corrupta, cara. É muito corrupta, infelizmente. E é por isso que você acha que perdeu a credibilidade? Sim. Porque se a gente vai conversar em qualquer roda de boteca aí, o povo fala, não, que é a mídia X, a imprensa Y, não, isso é tudo furada. Perdeu. Porque se vendeu, tudo tem preço. Igual Bolsonaro, por exemplo, na campanha de reeleição dele, o que eu ouvi o pessoal discutir muito, até na internet? Que ele foi burro ao não aproximar das outras emissoras na briga contra a Globo. Isso é jornalismo? Se você for, não é jornalismo, não. Sim. Né? Ou seja, ele tinha que agradar de certa maneira ali os outros veículos de imprensa para brigar contra outra emissora que não tinha nada, não colhia nada com ele. Pô, loucura. Ele comprou uma guerra, na realidade, idiota, né? Porque a imprensa como um todo, ela é um mecanismo saudável da sociedade. Sim. A gente precisa de ter imprensa. Então, se ele tinha algum problema com a Globo, que ele resolvesse juridicamente, que ele tratasse isso aí nas questões jurídicas e não ficar utilizando para retórica e discurso igual ele fez. Falando que acabar com concessão. Exatamente. Porque, querendo ou não, qualquer pessoa que fala um trem desse, seja ele qualquer gestor, ele está agindo como ditador se ele fizer isso aí. A gente que preza a liberdade, a gente sabe que eu posso não gostar da Globo, mas eu tenho que defender o direito dela de existir. Entendeu? Mas o que ele falava ali era por causa da dívida, não?
Da dívida que a Globo tinha com a União. Mas outra coisa, mas era um pano de fundo. Isso Sim, era eu só sei, algo mas eu tô pra falando assim, que o pessoal argumentar. que votou nele, votou esperando que ele falasse esse tipo de coisa e que ele Cobrasse esse tipo de coisa. Agora, se ele não fala, o pessoal vai falar assim, eu Mas ele falou votei e não num fez. frouxo. Tá, mas ele foi deixando passar e não fez. Só que o pessoal queria pelo menos que ele batesse de frente. Ele cortou muita coisa da Globo ali, né? Publicidade. ela passou Publicidade. apertada. Então o pessoal que votou nele pra isso, Ou não. gostou. Mas assim... A maioria gostou. Mas o que acontece ali é porque é o seguinte... a verdade é que o Brasil é um país conservador, não tem jeito, entendeu? Pode ser que a maioria seja até lulista, ou quase a metade seja lulista. Mas essa galera é toda conservadora. É católico, evangélico, protestante... É conservador. Contra E aborto. a linha, então, é contra o aborto e tal. A linha editorial da Globo, ela é progressista. Todo mundo tá vendo aí, não tem nem como despistar. Ela é progressista. O tempo todo lançando uma campanha sem pé nem cabeça de alguma coisa que vai na contramão do que a maioria pensa. Todo mundo sabe disso. E por quê? Porque quem tá ali comandando a linha editorial é um progressista que tá ali, ou vários progressistas que têm esse mesmo pensamento, que tá ali comandando e quer impor a goela abaixo. E isso custou caro não só para ela, quanto para outras emissoras também. Por quê? Querendo ou não, com a ascensão da internet, essa defesa do progressismo a todo custo acelerou o pessoal a perder o interesse na televisão. Já vinha crescente da internet, já ninguém queria ver televisão, né? Porque se tivessem umas coisas que ideologicamente batessem com a galera, eu tenho certeza que a resistência seria maior, né? Aí já foram vendo ali que a Globo adotava um sistema, uma linha editorial bem progressista, o pessoal foi esfriando. Aí acelerou o processo. Aí junto com a Globo, as outras também foi tomando lenhada, né? Todo mundo perdendo dinheiro com publicidade, venda de espaço de publicidade para a própria internet. E a televisão acabou que ela, né, se esvaiu aí, ó. E tá lá embaixo. Acho que dificilmente consegue recuperar aquele padrão que tinha de audiência antigamente. Acho que não recupera mais, não. E simplesmente porque a linha editorial deles iam na contramão da maioria dos clientes, que é o pessoal que consome a televisão. Tá fora da realidade. Né? Fora da realidade. Aí vem outra questão. Aí essa questão da dívida era a pega que o Bolsonaro e que o grupo tinha para poder arrumar uma briguinha com a Globo. Alfinetar a Globo. Exatamente. Para tentar... E aí entra também um outro problema, que é a questão dessa dívida com a União. Surgiu muita fake news na época, com valores que não eram normais, não falavam, inclusive, de acordos que já tinham feito anteriormente, né? Aí surgia muito assunto. E aí ele ficava vendendo essa ideia, né? De vou cortar a concessão, e ficou vendendo essa esperança. Eu mesmo fui um que acreditei que tá acabando a concessão, eu quero ver, o pau vai quebrar agora. Vai. Mas a concessão acabou quando? Foi na metade do governo dele. Foi 2022. Não, acho que não. Foi na metade do pra governo reeleição, dele. não. Não, foi na metade do governo, só que 21, ele alguma coisa. renovou. E renovou. Mas é porque também a Globo cumpria lá os requisitos previstos em lei para a liberação da concessão. Aí como é que você vai fazer? Né? Aí ele ficava vendendo discurso, mais uma coisa que depois a gente vai ficando um pouco mais esclarecido, a gente vai ficando chateado. Porque você vê que às vezes ele sabia que não era fácil, que esse negócio de tirar a concessão, mas ficava alimentando a galera, e a galera que era contra a Globo, que não gostava da Globo, adorava ver aquilo. Nossa, vai acabar com essa praga dessa televisão aí, fica aí fazendo isso, fazendo aquilo outro. E acabou que não deu certo. Você falou que o jornalismo é o quarto poder que a gente tem. E eu vejo isso nas reportagens de atuações policiais. Sim. Como essa. Todo mundo que é operador do direito sabe que quando há um confronto entre os suspeitos e a PM, e aí o suspeito ele vem lá a falecer, as armas são recolhidas, porque isso aí é de praxe. E os militares são recolhidos a preso. Mas isso é lá na cela porque ele está errado? Não. É porque houve um ilícito, e aí quando se lavra o APF, o comandante do batalhão ele vê que tem uma excludente de ilicitude, que é a legítima defesa. Ou de si, ou de terceiros, e aí ali. Mas isso aí já é de praxe. E o jornalismo, a mídia usa isso daí para colocar na cabeça da sociedade, a polícia é truculenta, os policiais estão presos, recolher as armas dos policiais. Então é tendencioso contra a polícia ou contra o Estado. Por isso que eu acho que tem que ser feito com muita responsabilidade, e ela acaba aproveitando ali, eu falo até que a sociedade, do não saber do direito da sociedade, ela aproveita esse gancho
e ali ela faz ali seus cortes, suas mídias. Não, e interessante que assim, quando eu era policial militar, eu ficava me perguntando internamente por que a imprensa ela tinha ficava obstinada em ficar escrevendo matérias que diminuíssem, sabe, a grandeza da polícia, a grandeza do trabalho ali, da ocorrência. Ficava me perguntando por que eles insistem com isso, são vários, é a maioria inclusive. Aí eu até atrelava isso à questão do viés ideológico, que talvez por a maioria ter o viés ideológico de esquerda, e tem mesmo jornalistas, poderia ser isso, mas depois, virando jornalista, tendo contato com outros jornalistas, inclusive de emissoras de TV, você vai escutando a versão deles, né? Que tem muitos que é de direita também, que quando tem oportunidade, não está nem aí, vai lá e cutuca mesmo. Alguns, a maioria, né? Eles contam relatos do dia a dia, a convivência na hora de fazer ali o trabalho, de escrever uma matéria, né? Ou de produzir algum conteúdo. Ele tem muito problema ali de diálogo com guarnições e tal. E isso existe mesmo. Existe. Uhum. E aí isso desanima o cara e vai virando um ciclo. O jornalista começa a descer o cacete na polícia, porque não vê motivo algum para comprar o boi. E o polícia vê aquilo e quer tratar o cara mal na próxima ocorrência. E o cara que foi tratado mal na próxima ocorrência era um que gostava e já deixou de gostar. E vai virando um ciclo. E eu vou te explicar um cara que bom pra caramba, polícia de corpo e alma, que tá passando por isso direto. Aquele que tá agora na Rede Minas aqui, o Stallone. Você acredita? Tem um amigo meu que ele é diretor de conteúdo de programação da Rede Minas, da TV Rede Minas e Rádio Confidência. Ele contratou o Stallone, né? O Stallone, inclusive, acho que nem tem formação em jornalismo, né? Ele é jornalista por DRT, né? Quando tinha aquela súmula do STF que ainda vigorava, né? Sobre não ter formação, ele tinha experiência, é muito bom, inclusive. Aí contratou ele, né? Lá na Rede Minas, para ser repórter e tal, porque ele era cinegrafista antigamente, virou repórter, pegou experiência, contratou ele lá para a Rede Minas. E nisso ele andou acompanhando algumas ocorrências com o Stallone. Ele tá assim, cara, o Stallone leva tanto desaforo para casa, coisa que eu nem imaginava, cara. Ele chega na ocorrência, ele quer fazer para mais ali na matéria para arredondar a ação policial, para respaldar os militares, para enaltecer o trabalho, e os caras tratam ele feito um cachorro. Eu falei, é mesmo? Só que aí ele foi contando, eu fui me colocando na cena e vi que era verdade. Entendeu? Que eles chegaram na ocorrência em Betim lá. Aí tinha um pessoal querendo dar entrevista falando da ação dos militares, que foi truculenta e tal. Aí ele conversou com os militares, o militar tinha gravado com a GoPro lá, e falou, não, a imagem está aqui, se a corregedoria pedir, tem aqui, tem prova e tal, estava bem tranquilo. Ele falou, olha, posso pegar essa imagem e colocar na matéria, que aí eu já falo assim, falo assado, eu escrevo o off assim, assim, assado. Aí ele pediu, acho que o CPU, o tenente lá, para liberar, porque ficou com medo, polícia, né? Diz que o tenente tratou ele igual cachorro, cara. Entendeu? Como inimigo, né? E ele tava querendo ajudar. Como inimigo. Às vezes não conhece o Stallone. Não conhece ele. Porque se conhecer, ele não vai fazer isso com o cara. Porque a gente vê aí, é um cara que valoriza muito o trabalho policial. Tratou ele feito um cachorro. Aí, esse diretor em questão na ocorrência, como ficou mordido com aquilo, fez aquele tráfico de influência, né? Liga para um coronel para pedir favor. Ô, coronel, a gente precisava da imagem e tal. Aí o coronel vai ligando, até que ligam para o tenente e o convence ele de liberar a imagem. Mas olha o trabalho que teve, né, para o cara. Renato Rios Neto também passou muito por isso. Eu já presenciei, entendeu? De eu ver que os polícias, ele tá ali desdenhando do cara, vem cá, Renato, e tal, quando era polícia, né? E tal, dando moral pro cara, porque eu vi que isso acontecia. E aí, isso vai virando um ciclo, e vai passando de geração em geração. É esse o principal motivo, não é nem por questão ideológica, não. Eles não veem vantagem. É um ressentimento que se cria sem as pessoas terem a ideia real de que aquele profissional não está ali querendo prejudicar, né? Mas aí, como um foi ríspido, aí eu vou falar, não, eu também não vou dar desaforo. Então fica igual, do jeito que tá. Exatamente, é igual o policial militar que entra na polícia vibrando, né? Vou prender, vou fazer, vou acontecer e tal. A primeira ocorrência que ele faz para mais ali, que ele faz trabalho de polícia judiciária, faz trabalho de tudo ali, para poder prender o autor, ele fala, nossa, que servição, hein? O trem vai ficar esquisito.
O cara desanima, não desanima? O cara, peraí, eu não tô vendo saldo positivo aqui em fazer essas gracinhas não, hein? Porque eu tô ralando pra caramba, eu tô fazendo além do que eu deveria fazer para trazer resultado. E o resultado que eu tenho aqui é negativo, então não faz sentido. Então eu vou fazer o feijão com arroz. É o que vai acontecendo com o repórter. O que o cara vai fazendo? Ele às vezes recebe o release da ocorrência, imagina ali, nossa, esse pessoal tá querendo forçar para cima dos polícias, mas quem sou eu para dizer o contrário? Vou colocar do jeito que chegou. E coloca ali e não tá nem aí. Se tem um pai de família ali, se não tem, tá nem não. Sapeca lá e quer vender. Porque, infelizmente, o sensacionalismo é o que vende. O cara coloca a matéria assim, né? Três policiais matam um jovem, não sei o quê. É a matéria que realmente faz a pessoa parar para ler. E aí o cara vai fazendo isso, porque ele vai desanimando. Pra que eu vou me esforçar? Entendeu? Se não tô vendo resultado. Vou ficar aí puxando saco desses polícia pra quê? Eles me tratam feito um cachorro pulguento ali na ocorrência. Aí o cara vai desanimando. E o Stallone é um que não demora e vai chutar o balde. Falar, chega, deu. Cansei, chega. Fazer do jeito que dá aí, azar é desse povo aí. E tem mais algumas considerações? Sobre isso eu já até presenciei, né? Já vi bem no iniciozinho, assim, como policial. Eu lembro que eu vi aquela Shirley Barroso. Sim. Sabe? Ela chegou no lugar lá e aí o militar falou, não, eu não dou entrevista não. Aí ela ficou chateada com aquilo, né? Aí ela falou, não, mas eu sou imprensa, eu não vim aqui e tal. E aí ele falou, não, eu não dou entrevista, se quiser procura lá o batalhão, não sei o que e tal. E aí ficou invocado, quando ela foi fazer a matéria também, ela apertou também lá na matéria. Aí já saiu daquele jeito a matéria. E aí eu fui vendo aquilo, no iniciozinho eu pensava assim, não... folgados, o povo chega aqui, quer arrebentar com a gente, quer saber o que aconteceu, chega lá, muda tudo. Porque eu passei umas vezes uma experiência com a Jornal Super. Sim. Na época saiu uma foto minha, a gente pegou um cara na contramão e ele chamou uma garrafa de uísque no carro dele. Aí a gente tava passando, né, levando um preso, né, pra delegacia, vimos o carro na contramão. O preso estava na cela, né? Então a gente saiu, foi lá, abordou o carro, vimos a garrafa lá, fizemos a prisão do cara e tudo. Na hora que eu fui tirar a garrafa do carro, surgiu um fotógrafo do nada. O cara apareceu do nada. E era ali na Barbento Camargo, de frente para Sempre Editora, né? Que é do grupo ali do Jornal Super, né? E aí o cara tirou uma foto e na foto que ele tirou, ficou eu com a garrafa assim, eu tava tirando a garrafa do carro para colocar em cima do teto do carro. A garrafa saiu assim, ficou parecendo que tava tomando uísque. E na hora de sair no Jornal Super, sai lá a minha foto. A notícia falando do fato, que prendemos o cara, mas o polícia... A pessoa que não vai ler vai achar outra coisa. E eu tô assim, poxa, velho, sacanagem, velho. Porque quem olha, o povo às vezes não faz aquela leitura dinâmica. Não lê que é trem, não, a polícia lá bebendo, não sei o que e tal, que é trem. Povo hoje, né? E aí, na época eu fiquei muito invocado, falei, poxa, vou dar entrevista nada pra esse povo. Acabou que depois eu fui amadurecendo, a ideia fui vendo. Hoje, graças a Deus, quando tem uma situação de ocorrência e a gente chama um pessoal, né? Tem aquela menina da Alterosa lá, a Renata. Sim. Aí ela vem, faz umas matérias lá com a gente. Tinha um menino da Record também, um outro lá também que fazia. Então, assim, a gente vai, tenta construir uma relação de amizade, né? Profissional ali. Fala, olha, tô aqui com concorrência X, assim, você sabe que quer fazer a matéria? Não, então vamos te esperar. Tal. Você aguarda, atende ali, beleza. Se a pessoa passar a notícia dentro do que realmente aconteceu, excelente. Sim. A população vai saber de uma notícia verídica, algo que foi ali verdadeiro. O problema maior é que o ressentimento vai gerando ressentimento, vai gerando um abismo inteiro. E aí, às vezes, aquela notícia que deveria sair bacana, na realidade vai sair torta por causa da emoção que entrou no meio. É uma comunicação corrompida ali, né, entre os militares e aos profissionais de imprensa, aí vai gerando isso aí. Inclusive, depois que eu saí da polícia, eu tive uns dissabores com policiais militares que me fez refletir muito, me fez arrepender de algumas coisas que eu já tinha feito antes da polícia, por causa disso. Teve uma vez que, olha que situação, tinha uns predinhos lá perto de casa, aqueles predinhos, Minha Casa Minha Vida, que esses conjuntos, que virou aglomerado, né? E onde o tráfico de droga impera lá, isso lá em Bicas. E ali, eu sempre tive bom relacionamento com todos ali nos prédios. Minha sogra mora lá até hoje.
E tinha um polícia que comprou apartamento lá, né? E na época pediu para morar lá. Mora aí pra vigiar pra mim e tal. E eu, assim como o dele, ele foi até preso. Depois saiu, mas foi preso. E eu fiquei lá olhando. Eu fiquei lá 1 ano. Então foi bastante pra eu poder conhecer todo mundo. Beleza. Mudei de lá. Aí nisso tinha um rapazinho que era do movimento do tráfico. Tava brigando de madrugada com a menina que morava com ele lá, a Másia dele. Batendo nela, cortando ela no couro lá. Batendo é muito. Minha sogra me ligou, né, de madrugada. Nossa, chama a polícia aí, chama a viatura, porque o cara tá espancando. E eu escutava no fundo. Entendeu? Nossa, a menina gritando. Aí o que eu fiz? Liguei 190, passei o endereço, tudo bonitinho. Falei que o cara estava agredindo a mulher lá, mas eu fiz uma denúncia meio que anônima, né? Falei, eu não queria me identificar e tal, para não correlacionar ela comigo. Porque se não chegar lá procurando o solicitante, né? Como é que faz? Aí beleza. Aí bacana, liguei, beleza, passou uns 20 minutos, minha sogra, ele tá espancando ela aqui, agora tá torturando ela. Falei, não, a viatura, nada. Aí liguei de novo 190. Aí a mulher, numa falta de educação, inclusive esse pessoal da MGS aí, nossa, é o pior do Brasil, cara, meu Deus do céu. A mulher numa falta de educação danada. Aí eu até falei com ela, ô minha filha, eu fico vendo aí na internet o tempo todo vídeo de mulher pedindo pizza aí, umas conversas fiadas aí de quero pizza não sei do que, viatura chegando, né? Já vi que isso é só internet, né? Não funciona não. Pô, é uma mulher, cara, você é mulher também. Cadê a sororidade que vocês falam aí? Pô, me ajuda aí, você tá me xingando. Eu tô tentando ajudar a mulher que tá lá, porque eu não posso ir lá pegar um brucutu na porrada pra entrar em briga dos outros. Não posso, a polícia tá aí pra isso. Entendeu? Pra resolver o problema. Então, aí ficou aquela brigaiada. Beleza, passou 5 minutos, um número vai e me liga no telefone aqui. Aí eu atendi o número, sargento da viatura, cara. Aí eu pensei, pô, pera lá. Se eu liguei de forma anônima, por que esse sargento tá me ligando, cara? Qual que é a garantia que eu tenho que ele não vai chegar lá e não vai passar? Eu tô confiando no cara de olho fechado. Quem garante era um sargento mesmo também. Só ele que garante isso. Porque eu não posso garantir isso dele chegar lá. Podia ser o traficante. Não, eu até liguei pro cara aqui, é esse aqui, ó. E esse trem deu um BO danado. Aí me ligou e falou assim, aqui, ó. Tô aqui na porta dos prédios aqui, mas não vou entrar não, porque o portão tá fechado. Só que as viaturas locais, inclusive, pulavam o muro frequentemente para poder combater o tráfico. Aí eu pensei, pô, se eu tivesse ligado dizendo que tinha 15 quilos de maconha lá em Barra, o cara tinha pulado o muro. Eu fazia isso, gente, não é possível. Então assim, eu falei, ô sargento, o cara tá espancando a menina lá, faz um esforçozinho, pula esse muro igual vocês pulam para quando vai prender os meninos do tráfico aí. Vai lá, porque... Aí, não, porque isso é invasão de domicílio e tal. Eu falei, não é invasão de domicílio, senhor. Vai lá, entra em coisa... crime. E outra que... Área comum, isso, exatamente. Vai lá, bate na porta lá, entendeu? Não, que você não sabe de nada. Já vem gritando comigo. Você não sabe de nada, que isso é invasão de domicílio. Eu não vou lá não, vou desligar. Aí, pum, desligou. Aí liguei 190. Nossa. Aí eu já comecei a endoidar. Falei que, olha, não precisa mandar a viatura ir lá mais. Eu vou lá e vou resolver esse problema. Só que é o seguinte... Eu gravei as ligações, eu não tinha gravado não, eu gravei as ligações e vou denunciar todo mundo na corregedoria, cara. Inclusive esse sargento que me ligou aí, a ligação não é anônima, por que esse cara tá me ligando? Qual que é a garantia que eu tenho que ele não vai passar meu número? Falou que não vai lá porque é invasão de domicílio, que não sei o que, esse menino vai matar a mulher lá. Aí ela me xingou toda e tal, aí a viatura voltou lá. Nessa que a viatura voltou com o CPU, que era o tenente. Provavelmente o coordenador lá deve ter entrado em contato com o CPU. Né? Tem um cara endoidando aqui e tal, porque às vezes o sargento falou com o Copom que tá fechado aqui, não tem ninguém, deu um VV, né? Uhum. Só que aí, meu amigo, como eu liguei de volta, engrossou o caldo, foi lá. Aí foram lá e tal, prenderam a menina toda machucada e tal, e prenderam ele. Aí no outro dia, minha sogra vai e me liga de dia, os meninos aqui do tráfico me deu um prazo aqui de 1 dia para mudar daqui, porque já estão sabendo que eu te liguei e você ligou para viatura. Aí eu, puta merda, subi lá. Cheguei lá, chamei os meninos, né, do tráfico e falei que, quem ligou foi eu. Peguei o telefone, mostrei, né, 190. Quem ligou foi eu, olha os horários aqui e tal. Agora põe eu para fora aqui, Agora eu vou ter que resolver assim. Fui eu que liguei. Agora vocês costumam falar aí que é certo pelo certo, que essas gírias suas aí, de que o crime não é crime,
Mas tá passando pano pra cara que tá cortando a mulher no couro? Que certo pelo certo que é esse aqui? Vocês estão tudo errado aí. E o cara que tá errado não tem vez não. Aí bate boca com eles, então ganhando grito. Né? Chamei a responsabilidade pra mim, ganhando grito, ela ficou isenta. Mas vazou, cara. Vazou. Como eu não sei. Eu posso dizer que foi o sargento? Não. Estaria sendo injusto com o cara falando isso aqui. Mas vazou. Eles tiveram entendimento, os meninos do tráfico lá, que realmente tinha sido eu e que minha sogra que estava passando para mim as informações. Como? Entendeu? Então, assim, e eu fiquei bem chateado. Eu falei, cara, e eu já fiz isso, cara. Nossa, como é que eu consegui ser uma besta quadrada de fazer isso? Porque se fosse realmente uma denúncia de tráfico, arma de fogo, lá ninguém tá ligando se o portão tá trancado, não. É igual você falou, a área é pública. Pula lá e vai lá, bate na porta. Né? Da porta para dentro é outros 500, né? Mas antes... Então, assim, são coisas que a gente vai passando com a polícia militar que a gente, do lado de fora, porque se eu fosse militar, eu me identificava, acabou, não ia ter sabor nenhum. Mas como civil, tem hora que o cara passa algumas coisas que realmente faz o cara desacreditar, que é o caso dos jornalistas. Eles desacreditam, eles falam, pra que eu vou ficar, né, lambendo bota de militar aí se os caras são os primeiros a me tratar mal, chegam em ocorrência e eles nem pra minha cara olham. Nossa, eu escutei isso de vários. Aí, por último, eu escutei essa desse diretor da Rede Minas que falou isso. Falou, cara, aquele menino, ele passa muita humilhação e ele vai desanimar. Ele não demora, vai desanimar. Vai chegar uma hora que vai falar, você quer saber que, ó, acabou, entendeu? A ocorrência é assim que eu vou colocar e pronto. E é esse o problema. E a gente vai construindo muros, né? Isso. Construir as pontes. Exatamente. Perdendo os parceiros do lado do jornalismo. É. Você tem mais alguma consideração, professor? Vinícius? Tranquilo. Não, tô tranquilo. Tranquilo. Queria te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. E aí eu espero que tenha outras vezes. Agradeço quem ficou com nós até esse horário. E fica assim. Obrigado pela participação. Lima, Deus te abençoe. Obrigado, viu? Amém, professor, meu grande mestre. ídolo. Obrigado, viu? Muito feliz de estar aqui contigo, viu? É que aproveitando a oportunidade, passa para o pessoal aí as suas redes sociais, suas mídias de comunicação aí, pode passar na câmera aí. Tá, minhas redes sociais é Emerson Bigode, _ no final, que eu mudei. Né? Tem os perfis de notícia, né? Que é o betim.alerta, bicas.alerta e igarapé.alerta. Todos os alertas ali daquela região de Betim ali. E eu que faço as postagens lá, viu, pessoal? Se quiser seguir lá para ajudar a gente. De contagem também. Hã? Queria um para contagem também. Aí meu dia tem que ter 45 horas para escrever. Muita demanda, né? Muita você, Vinícius? Passa suas redes aí também, aproveitar você também. O meu pessoal é Vini Soares 94, VINI Soares 94, e o perfil do meu movimento lá é Nação Conservadora BR. Quem quiser seguir lá, tamo aí. Pessoal, aproveitando, o Vinícius, né, ele coordena aí a Nação Conservadora, entra na página lá também. Muito bacana o trabalho que eles fazem. Também é divulgação de notícias, mas relacionada a questões políticas, né, e tal. E você, Lima? O meu é @marcelo.lima1992, Cabo Lima. Dá uma força lá, segue lá, pessoal. O Lima aí tem um conteúdo um pouquinho mais... O seu tá fechado, tá aberto lá? Tá aberto. Tá aberto? Pois é. O meu também o perfil lá tá aberto, né? É Professor Alain, oficial. Tá bom? O conteúdo é mais relacionado à criminologia, assuntos de polícia e segurança pública. Mas pode chamar no direct. Quem quiser aí também trocar assunto a respeito do 880 Podcast, só entrar em contato conosco. Em tempo, aproveitar aí também a propagandazinha para falar do Alfa Bravo, que a gente vai fazer algumas entrevistas também no canal do Alfa Bravo, em conjunto com o 880 Podcasts e outros canais aí de grande repercussão da região de São Paulo. Então, o pessoal que estiver antenado, fiquem sempre em alerta que vamos soltar aí as propagandas, né? A respeito dessas novas entrevistas que vão vir, tá bom? Agradeço a todos e passo a palavra para o meu mestre. Obrigado a todos e Deus abençoe. Até a próxima.